A primeira vítima foi encontrada em uma estrada de terra, nos arredores de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Era uma noite abafada de domingo, e o corpo foi descoberto por um caminhoneiro que parou para urinar. O mais estranho: a vítima estava posicionada como se estivesse dormindo, com um cobertor cuidadosamente dobrado sobre os pés. Não havia sangue, nem sinais de luta, apenas um sorriso sinistro cortado à faca no rosto da mulher. O laudo do IML revelou que ela estava viva quando o corte foi feito. Nos meses seguintes, mais 5 corpos surgiram em cidades vizinhas, sempre com a mesma assinatura macabra: o corte no rosto e o cobertor nos pés. A polícia passou a chamá-lo de o alfaiate, pois tudo em seus crimes parecia meticulosamente costurado. Até hoje, não há suspeitos. Mas o mais apavorante é que, segundo boatos de moradores, esse assassino envia cartas anônimas com trechos de músicas infantis sempre para parentes das vítimas. O segundo relato vem do interior do Paraná, em uma cidade quase esquecida chamada Palmas. Lá, um assassino ficou conhecido como o Pintor. Ele invadia casas no meio da madrugada, sem arrombar portas, e assassinava suas vítimas com uma única facada no pescoço. O que o tornava único? Ele pintava quadros com o sangue das vítimas. Deixava as telas ao lado dos corpos, e cada pintura trazia elementos que só alguém da família poderia conhecer. Em um caso específico, o quadro mostrava uma boneca que havia sido enterrada com a filha da vítima anos antes. A polícia acreditava se tratar de alguém muito próximo, talvez até da família. Mas nunca encontraram pistas concretas. Os crimes pararam de repente, como se o pintor tivesse concluído sua obra-prima. Mas há quem diga que ele ainda pinta, e que suas telas são vendidas ilegalmente em mercados de arte macabra pela internet. No interior de Alagoas, surgiu a lenda do músico da madrugada. Ele não deixava rastros, não usava armas comuns e nunca invadia casas. Suas vítimas morriam por parada cardíaca, mas com sorrisos estampados no rosto. Os vizinhos diziam que, nas madrugadas silenciosas, ouviam uma melodia tocada ao longe, como uma caixinha de música girando lentamente. A melodia só era ouvida por quem moraria com a próxima vítima. Numa dessas noites, uma senhora chegou a gravar o som e entregou à polícia. O áudio revelava uma trilha suave, mas com uma nota desafinada, que se repetia a cada 2 segundos, como uma assinatura. O caso foi arquivado como morte natural. Mas os relatos continuaram. E agora, a melodia foi ouvida na capital. O músico estaria se aproximando das grandes cidades. Já em Minas Gerais, um serial killer que ficou conhecido como o açougueiro de Sabará aterrorizou a população por mais de um ano. Ele só atacava aos domingos e sempre deixava parte das vítimas cuidadosamente embaladas em sacolas de mercado como cortes nobres de carne. A parte mais perturbadora: ele sempre deixava um bilhete com a frase: promoção da semana, carne fresca, sem conservantes. A polícia acreditava que ele tinha treinamento em anatomia ou trabalhava com açougue, pois o desmembramento era feito com precisão profissional. Em uma ocasião, ele deixou um vídeo no celular de uma vítima, em que mostrava apenas as mãos, preparando um churrasco com a carne da pessoa assassinada. As autoridades tentaram rastrear o vídeo, mas foi enviado por Bluetooth de um aparelho sem chip. Até hoje, nos mercados de Sabará, há quem jure sentir cheiro de carne humana assando ao longe, vindo de nenhuma churrasqueira visível. Em São Paulo, o caso do sussurrador do metrô ainda causa calafrios em quem depende do transporte público. Durante meses, pessoas desapareciam após usar a linha 3 vermelha durante a madrugada. Sempre no último trem. Nenhuma câmera registrava a entrada das vítimas, apenas mostravam os assentos vazios sendo ocupados, e depois, uma figura de capuz preto surgindo por segundos ao fundo. O que mais assustava era o áudio captado por um dos celulares das vítimas. Um sussurro repetitivo dizendo: "Você foi escolhido, aceite seu silêncio." As famílias das vítimas recebiam cartas com poesias enigmáticas e mapas sem legenda. A polícia chegou a acreditar que se tratava de um culto urbano. Até que um maquinista se suicidou após relatar ter visto os olhos do diabo dentro do túnel. Desde então, o caso foi enterrado sob toneladas de burocracia.
Mas os sussurros ainda são ouvidos por quem anda sozinho à noite naquela linha. Encerrando essa coletânea macabra, temos o relato vindo do sul do país sobre o colecionador de gritos. Esse assassino não deixava corpo, nem sangue. Apenas um gravador de voz com a última frase da vítima, sempre dita em tom de desespero. Um desses áudios viralizou após um jornalista vazar o conteúdo. A vítima implorava para que alguém a encontrasse, dizia estar em um lugar escuro, ouvindo passos que não pareciam humanos. A gravação termina com um grito agudo, seguido de silêncio absoluto. O mais sinistro: em todas as gravações, há um ruído ao fundo, como o arrastar de correntes. Especialistas em som acreditam que os áudios são gravados em ambientes subterrâneos. A teoria é que o serial killer tem um tipo de prisão privada em algum lugar isolado. Mas ninguém nunca achou nada. E o colecionador ainda envia novos áudios, postados anonimamente em fóruns obscuros. Alguns dizem que, se você ouvir um dos gritos, é porque ele já sabe onde você está. Tudo começou com uma denúncia anônima feita à delegacia de Boa Vista, Roraima. A ligação era estranha, abafada por ruídos metálicos e um som de respiração pesada, como se quem falasse estivesse dentro de algo fechado. A voz disse apenas: "Tem um homem enterrando gente viva. Ele mora no fim da rua 47. Quando a polícia chegou ao endereço citado, encontrou um terreno baldio mal cercado e uma pequena casa feita com restos de madeira e chapas metálicas. Não havia ninguém, mas, nos fundos, o solo recém-remexido denunciava algo. Ao cavar, os agentes encontraram 4 caixões improvisados, todos com sinais de arranhões por dentro e marcas de unhas quebradas nas tampas. 3 corpos estavam em avançado estado de decomposição. No quarto, uma jovem ainda tinha traços de vida. Ela foi resgatada em choque e só conseguia repetir: "Ele conta até 100 e depois vem buscar o som." A partir daí, o caso do coveiro contador virou manchete nacional. A sobrevivente, de nome Carolina, contou à polícia que foi sequestrada enquanto caminhava para casa, após sair de um estágio no centro. Um carro preto, sem placas, a interceptou e um homem mascarado a forçou a entrar. Ela acordou já dentro do caixão. Junto a ela, havia apenas um microfone de lapela preso à roupa e uma luz vermelha que piscava. Segundo ela, uma voz começou a falar no fone em seu ouvido: "Você tem 100 segundos para me convencer a te deixar viver. Faça o melhor som que já fez." O tempo começou a ser contado em voz alta, e Carolina gritou, implorou, chorou. Mas ao chegar no 100, o áudio apenas desligou. E o silêncio se tornou seu único companheiro por quase 2 dias, até ser resgatada. A perícia descobriu que o microfone transmitia o áudio em tempo real para um dispositivo escondido na casa. O assassino colecionava fitas com os áudios. Cada fita tinha uma etiqueta, nome da vítima, tempo de resistência e um termo estranho: qualidade sonora. Ao investigar o local, a polícia encontrou uma pequena sala acusticamente isolada, repleta de fitas cassete, cada uma rotulada com datas e códigos. No total, eram 37 fitas. Os investigadores acreditam que cada fita corresponde a uma vítima. Algumas continham apenas silêncio e respiração, outras traziam gritos cortantes e súplicas aterradoras. Mas o mais estranho estava no fundo da sala, um mural com ondas sonoras impressas, como se o assassino estivesse analisando os áudios de forma visual. Ele parecia buscar algum tipo de padrão específico no som dos gritos. Em uma das anotações, havia a seguinte frase: "O grito perfeito existe. É uma combinação entre o desespero e a esperança. Estou quase lá." A casa foi lacrada, mas o assassino nunca foi encontrado. Nos meses seguintes, áudios semelhantes começaram a ser postados em fóruns de áudio experimental e podcasts de terror anônimos. A pergunta que não quer calar: será que o coveiro contador ainda está por aí, coletando o que ele chama de arte sonora? A história ganhou outra dimensão quando uma estação de rádio comunitária, no interior do Amazonas, recebeu uma fita misteriosa enviada pelo correio. Sem remetente. A fita trazia um único áudio, com uma mulher cantando uma canção de ninar, até que a música é interrompida por uma voz masculina sussurrando a contagem: 98, 99, 100. Depois disso, um silêncio cortante, seguido por uma respiração pesada e,
Por fim, o som abafado de terra caindo. A radialista responsável pelo programa entrou em contato com a polícia e afirmou reconhecer a voz da mulher. Tratava-se de sua prima, desaparecida há 3 anos. O caso foi reaberto, mas a fita sumiu misteriosamente da delegacia poucos dias depois. Alguns agentes afirmaram que o disco estava úmido, como se tivesse sido enterrado. Outros relataram problemas elétricos e quedas repentinas de energia enquanto a fita era ouvida. Os boatos se espalharam. Talvez o coveiro não apenas enterrasse corpos, mas enterrasse também parte da alma de suas vítimas nos sons que captava. Com a divulgação dos áudios e o ressurgimento do caso, surgiram relatos de pessoas que acreditam ter sobrevivido a encontros com o coveiro contador. Um ex-viciado em crack afirmou que, certa noite, foi abordado por um homem que lhe ofereceu dinheiro em troca de fazer um som verdadeiro. Achando que era um fetiche, ele aceitou, e foi levado até um terreno baldio. Lá, foi colocado dentro de uma caixa de madeira com um microfone e deixado sozinho. Ele gritou, cantou, chorou e até riu, até que, horas depois, a tampa foi aberta. O homem apenas disse, ruído demais, sem alma. E o deixou ir. A história foi desacreditada por muitos, mas a descrição do local batia com uma segunda casa, descoberta no estado de Goiás, onde foram encontradas mais fitas e outra sala de som. O coveiro parecia estar em constante movimento, testando pessoas, buscando aquele grito final, o som perfeito que ele ainda não havia capturado. O caso permanece sem solução. Não há identidade confirmada, nem vestígios digitais. O coveiro contador parece existir apenas em ruídos, ecos e respirações gravadas. Mas o que mais assusta são os relatos recentes de desaparecimentos em cidades pequenas, quase sempre após alguma ligação estranha para rádios locais ou denúncias de gritos abafados vindos de terrenos baldios. Em uma dessas ligações, a voz masculina voltou a ser ouvida: "Estou mais perto do que vocês imaginam." E o grito final será transmitido ao vivo. A polícia agora teme que o coveiro esteja se preparando para algo maior, talvez uma transmissão pública, ou um evento que marcará o fim de sua busca sonora. Enquanto isso, especialistas tentam decifrar os padrões das fitas, mas todos dizem a mesma coisa: há algo nos áudios que mexe com o subconsciente. Algo que causa pesadelos mesmo após segundos de escuta. Como se o som carregasse o desespero impregnado na alma de quem foi enterrado, antes que a última nota pudesse ser ouvida. No interior do Espírito Santo, um caso ainda sem explicação envolve um serial killer conhecido apenas como o Fotógrafo. Tudo começou quando, em 3 meses, 5 corpos foram encontrados em diferentes cidades, mas com uma semelhança arrepiante. Todos estavam sentados, maquiados, com roupas de festa e com uma foto Polaroid grudada na testa. Nessas imagens, as vítimas apareciam sorrindo, mas em ambientes diferentes de onde foram encontrados. As fotos pareciam tiradas em salões de festas, casamentos, até piqueniques. Um dos detalhes mais perturbadores: nenhuma das vítimas tinha redes sociais, e mesmo assim os cenários das fotos batiam com lugares reais. Em alguns casos, a cena retratada nunca ocorreu de fato, como se o assassino tivesse encenado eventos falsos, apenas para criar essas imagens. A investigação foi dificultada pela ausência de digitais e o uso de materiais antigos, como câmeras analógicas e revelações manuais. O assassino parecia nostálgico e meticuloso. A polícia acreditava, inicialmente, tratar-se de alguém que trabalhava com eventos. Mas uma descoberta mudou tudo. Uma das fotos mostrava uma das vítimas ao lado de outras pessoas, que também seriam encontradas mortas semanas depois. Isso significava que o fotógrafo tirava as fotos antes dos crimes, e provavelmente mantinha suas vítimas vivas por algum tempo, montando cenários e obrigando-as a sorrir para a câmera. Mais assustador ainda, as fotos não demonstravam medo. As vítimas sorriam com naturalidade, como se estivessem realmente felizes. Psicólogos forenses sugeriram que o assassino usava técnicas de manipulação ou drogas para criar essa falsa euforia. E então surgiu um novo elemento. A 6ª vítima foi encontrada em um parque abandonado, com a foto na testa e uma câmera Polaroid ao lado. Dentro da câmera, havia apenas uma imagem, um reflexo distorcido no espelho, mostrando alguém com máscara de palhaço e uma lente no lugar do olho esquerdo. O fotógrafo havia deixado seu primeiro autorretrato. Com o avanço da investigação, surgiu um padrão macabro.
As roupas usadas pelas vítimas nas fotos eram de segunda mão, todas rastreadas até brechós diferentes, mas compradas com o mesmo cartão pré-pago. Além disso, os locais das fotografias batiam com espaços alugados por um tal de Sr. Olavo, nome que nunca correspondia a documentos reais. A polícia passou a mapear os últimos locais alugados por esse nome e, em um galpão nos arredores de Cariacica, encontraram o que parecia ser um estúdio fotográfico improvisado. Dentro, manequins com sorrisos pintados, painéis de festas infantis e um álbum repleto de polaroides. Algumas mostravam pessoas que ainda não haviam sido identificadas, o que fez a polícia acreditar que mais corpos poderiam surgir. Um detalhe que fez os investigadores estremecerem foi a última página do álbum. Nela, havia uma foto ainda vazia, apenas com uma legenda escrita à mão: último retrato. Sorria para sempre. Era como se o assassino estivesse preparando sua obra final. Enquanto a busca se intensificava, um vídeo surgiu na Deep Web, com o nome de Festa dos Eternos Sorrisos. No vídeo, uma sala decorada como um aniversário infantil mostrava várias pessoas sentadas à mesa, imóveis, com os olhos abertos e sorrisos congelados. A câmera se aproximava de cada um, como se fosse uma filmagem de lembrança. Mas logo ficava evidente: aquelas pessoas estavam mortas. A montagem da cena era impecável, com bolo, bexigas e até uma música infantil ao fundo, tocada em ritmo lento e desafinado. No final do vídeo, uma voz masculina, serena, dizia: "Eu congelei o momento mais bonito da vida deles. Agora, eles nunca mais ficarão tristes." O vídeo foi removido em poucos minutos, mas cópias continuaram circulando em fóruns fechados. Especialistas tentaram identificar a voz, sem sucesso. O que assustava era o tom de sinceridade. O fotógrafo não achava que estava matando, ele acreditava estar eternizando a felicidade de suas vítimas. Como se ele fosse, na mente distorcida dele, um artista da alegria eterna. Uma reviravolta veio quando uma mulher, funcionária de um buffet infantil, afirmou ter reconhecido uma das crianças que aparecia em segundo plano numa das fotos. Segundo ela, aquela criança desapareceu após uma festa, 5 anos antes, e o caso nunca foi solucionado. A polícia começou a trabalhar com a possibilidade de que o fotógrafo estivesse ativo há muito mais tempo do que se imaginava, e que tivesse iniciado com crianças. Imagens antigas começaram a ser comparadas, e os investigadores descobriram, em arquivos de jornais locais, fotos de festas que pareciam comuns, mas com a presença sutil de uma figura no fundo, alguém sempre com o rosto borrado ou fora de foco, segurando uma câmera. A hipótese mais assustadora: que o fotógrafo se infiltrava em festas reais para capturar momentos e estudar os participantes antes de encenar a versão final da morte. Ele construía a fantasia perfeita antes de executá-la. Cada morte era um ensaio teatral. Cada sorriso, uma mentira congelada. Até hoje, o fotógrafo nunca foi encontrado. Mas seus retratos continuam aparecendo. Recentemente, um casal foi encontrado morto em um parque temático desativado. Estavam de mãos dadas, maquiados como noivos, e com uma foto colada na testa de cada um, eles mesmos, dançando sob uma chuva de papel picado. O detalhe: aquele parque estava fechado há anos. E naquela data específica, nenhuma câmera de segurança registrou movimentação. A imagem foi impressa numa Polaroid moderna, mas propositalmente danificada para parecer antiga. Mais uma vez, o autor da imagem forjou um momento que nunca existiu. Um policial que trabalhava no caso, após ver a cena, pediu afastamento e desapareceu dias depois. Seu corpo nunca foi encontrado, mas uma nova foto surgiu. Nela, o policial está com uniforme de gala, condecorado, sorrindo diante de uma plateia invisível. A legenda escrita à mão dizia: "E até os que me caçam merecem ser lembrados com um sorriso." A pergunta permanece: quantas fotos ainda faltam ser reveladas? Tudo começou com uma simples ligação de emergência, feita por uma criança de apenas 7 anos, em uma pequena cidade do interior de Pernambuco. A menina dizia que havia um homem de ossos morando dentro das paredes de sua casa, e que ele saía à noite para contar histórias para ela. Inicialmente tratada como fantasia infantil, a denúncia só passou a ser levada a sério quando o pai da criança desapareceu misteriosamente dias depois, deixando apenas uma trilha de arranhões nas paredes e um bilhete escrito com letras tremidas: "Ele me escolheu."
Agora é minha vez de escutar. A imprensa local começou a chamar o assassino de um narrador de ossos, pois, segundo relatos, ele se comunicava com suas vítimas antes de matá-las, contando histórias macabras sobre outras mortes como se fosse um contador de causos macabros, com a intenção de preparar psicologicamente o alvo. Mas o mais perturbador era o padrão. Ele sempre matava em ciclos de 7 dias. E em cada cena, deixava apenas um osso. A casa da família da menina foi interditada após o desaparecimento do pai, e durante a perícia, os agentes encontraram pequenas aberturas nas paredes, como túneis cavados com as próprias mãos. Havia ossos humanos antigos entre os tijolos, alguns esculpidos com palavras como silêncio, ouça e fim. A garota foi acolhida por parentes em outra cidade, mas dias depois, em uma nova residência, ela começou a desenhar figuras assustadoras em folhas soltas. Um homem esquelético com dedos longos e uma boca que parecia rasgada até o pescoço. Segundo ela, ele viajou com ela no carro, escondido atrás do banco. Quando os policiais tentaram investigar, encontraram um novo bilhete dentro de uma caixa de brinquedos da menina, com a frase: "A história precisa continuar. Não se interrompe o que já começou a ser contado." A partir de então, surgiu o medo de que o narrador de ossos não escolhia suas vítimas aleatoriamente, mas seguia uma espécie de roteiro, e que cada família era apenas um capítulo de algo muito maior. Meses depois, o caso voltou às manchetes quando um professor universitário, especialista em literatura oral, desapareceu após fazer uma live onde falava sobre a psicologia de serial killers e mencionou o caso do narrador de ossos. Durante a transmissão, o professor citou que havia encontrado trechos de um antigo livro, não catalogado, que descrevia uma entidade que matava através de histórias. Ele chamou isso de assassinato narrativo, onde a vítima era levada à loucura ao ouvir sobre seu próprio destino antes que ele acontecesse. Horas após a live, ele não foi mais visto. No campus onde trabalhava, uma ossada foi deixada sobre sua mesa, com um fêmur que tinha a palavra prólogo entalhada. Junto, uma carta escrita à mão dizia: "Você quis entender minha história, agora faz parte dela." A polícia passou a investigar a possibilidade de que o narrador fosse alguém com acesso a manuscritos antigos ou até mesmo ligado ao universo acadêmico, mas cada pista levava a um beco sem saída. Ou, como a própria carta dizia, a um capítulo suspenso. Com o passar do tempo, mais casos surgiram com características semelhantes: casas invadidas sem sinais de arrombamento, desaparecimentos em noites silenciosas e objetos deixados com palavras gravadas em ossos. Em um dos casos mais perturbadores, uma família inteira desapareceu, e a única pista deixada foi uma lareira ainda acesa, com livros infantis queimando lentamente. No chão, em giz branco, alguém havia escrito a frase: "Eles se recusaram a escutar." O final foi forçado. Especialistas passaram a acreditar que o serial killer se vê como uma espécie de autor ou contador de histórias, mas com um público que não tem escolha. Aqueles que tentam fugir ou não ouvem sua história acabam mortos de forma mais brutal. Já aqueles que se rendem ao jogo parecem desaparecer de forma mais limpa, sem violência aparente. A dúvida era: para onde ele levava essas pessoas? E mais ainda, o que ele fazia com os ossos? Havia um padrão estético, uma organização mórbida que sugeria não apenas obsessão, mas um objetivo maior, como se ele estivesse escrevendo algo com os restos. Foi nesse ponto que uma jovem bibliotecária da capital trouxe à tona uma informação esquecida. Havia uma lenda antiga, de origem portuguesa, sobre um homem que escrevia livros com ossos humanos. Chamado de O Scriptor, ele era conhecido por colecionar as falas finais de suas vítimas e transformar essas frases em capítulos de sua obra maldita, conhecida como o Livro dos Silenciosos. A lenda afirmava que, quando o livro estivesse completo, ele poderia contar a história final do mundo. Era apenas folclore, até que a jovem desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas seu crachá e uma réplica de osso com a palavra capítulo 23 gravada. O que causou calafrios foi que, segundo os investigadores, o número de ossos coletados até então batia exatamente com essa contagem. Isso fez as autoridades cogitarem que o narrador de ossos não é apenas um maníaco, mas um fanático que acredita estar escrevendo algo real. Talvez até um culto esteja por trás disso. Ou pior, que ele esteja conseguindo. Hoje, o caso do narrador de ossos permanece como um dos mais bizarros e sem solução da história criminal brasileira. Alguns acreditam que ele age sozinho, outros dizem que ele é apenas a ponta do iceberg de uma rede que coleta fragmentos humanos para uma obra macabra.
Teóricos afirmam que os capítulos estão escondidos por todo o país, em bibliotecas abandonadas, arquivos queimados ou enterrados com as vítimas. Recentemente, uma ossada foi encontrada em um terreno baldio em Teresina, com a palavra epílogo entalhada no crânio. A imprensa ficou em pânico, achando que era o fim da história. Mas dias depois, um novo osso foi deixado em frente a uma escola em Salvador, com a inscrição Capítulo 1, Recomeço. A mensagem estava clara. O autor ainda escreve. E enquanto houver quem escute suas histórias, o narrador de ossos continuará seu trabalho. Porque, para ele, cada vítima é mais do que um corpo, é uma palavra. E quando todas forem ditas, talvez a história final não seja sobre as mortes, mas sobre nós. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, carrega um mistério sombrio até hoje não resolvido, o caso do costureiro de carne. Os crimes começaram em 2014, quando pedaços de pele humana começaram a ser encontrados pendurados em árvores no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A princípio, achavam tratar-se de rituais satânicos ou de desova de corpos de facções, mas uma análise mais detalhada revelou algo perturbador. Os cortes seguiam um padrão quase artístico. Costuras com linha grossa de algodão uniam partes de diferentes pessoas, como se o assassino estivesse confeccionando algo. Cada pedaço vinha com uma etiqueta de pano, bordada à mão, com nomes femininos e datas bordadas, mas nenhum nome batia com as vítimas reais. O assassino parecia batizar suas criações como se fossem bonecas ou roupas exclusivas. A imprensa local passou a chamá-lo de costureiro de carne, e o nome ecoou como uma maldição nas ruas da cidade imperial. O caso ganhou proporções assustadoras quando a polícia descobriu, em uma casa abandonada na região serrana, um ateliê grotesco. Havia moldes de papel pardo manchados de sangue, linhas penduradas no teto e uma máquina de costura manual antiga, ainda funcionando. Em uma arara enferrujada, pendiam vestidos feitos de pele humana. Cada peça era feita com perfeição mórbida, misturando fragmentos de diferentes vítimas, coxas, costas, abdômen, até couro cabeludo. Os vestidos tinham diferentes tamanhos, como se o assassino tivesse uma coleção pessoal. Em uma parede, rabiscada com carvão, a frase "a beleza está na costura da dor" estava repetida dezenas de vezes. As digitais da máquina e dos materiais não pertenciam a ninguém no banco de dados. Mas entre os objetos, havia algo ainda mais macabro. Um manequim de costura com o rosto esculpido em pele, onde olhos de vidro haviam sido costurados no lugar olhando diretamente para a porta de entrada. As investigações revelaram que todas as vítimas haviam sido vistas, dias antes de desaparecerem, entrando em lojas de tecidos na região central da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostravam uma figura sempre presente nas redondezas, um homem alto, de chapéu e com um sobretudo escuro, carregando uma sacola de papel. Nunca era pego de frente. O mais bizarro era o tempo entre as aparições. Exatamente 13 dias. A cada 13 dias, um novo pedaço era encontrado no parque. Um ex-funcionário de uma loja de tecidos afirmou que certa vez vendeu metros de cetim vermelho para um cliente com as mãos cobertas por luvas, mesmo em pleno verão. Segundo ele, o homem falava pausadamente e disse que o tecido seria o toque final de sua próxima musa. Após esse encontro, o funcionário sumiu. Seu torso foi achado 13 dias depois, vestido com uma túnica feita de pele e cetim. A peça era assinada com uma etiqueta, Noite Rubra, Puri. A polícia passou a procurar estilistas da região. Mas todos os suspeitos tinham álibis perfeitos. Um psiquiatra forense consultado no caso levantou a hipótese de que o costureiro de carne não matava por impulso, mas sim por um processo criativo obsessivo. Ele precisava de inspiração, tal qual um artista plástico. Suas vítimas não eram escolhidas aleatoriamente, cada uma possuía um biótipo, tom de pele ou textura específica. Era como se ele estivesse montando um catálogo. A teoria se fortaleceu quando a polícia encontrou, em um pendrive escondido no forro de um sofá abandonado perto do parque, fotos de modelos em passarelas. As imagens estavam modificadas com sobreposição de fragmentos de pele, como se ele estivesse planejando novas criações. Havia também arquivos de som com uma voz masculina narrando desfiles imaginários, descrevendo em detalhes cada modelo e a história por trás de cada vestido. As gravações eram perturbadoras, com uma trilha instrumental suave ao fundo, quase hipnótica. Ao final de cada áudio, ele sempre dizia, próximo desfile,
em 13 dias. Preparem o palco. O medo se espalhou tanto pela região que o parque foi temporariamente fechado, mas mesmo assim, em noites de lua cheia, moradores relatavam ver luzes no alto da trilha Pedra do Sino e escutar o som de tesouras cortando tecido. Em uma dessas noites, um grupo de escoteiros acampava próximo e relatou ter visto um homem alto caminhando entre as árvores com um manequim nos ombros. No dia seguinte, encontraram, pendurada em uma árvore, uma nova peça, um vestido de noiva. Era feito com pele extremamente clara, costurado com fios dourados e com véu de renda verdadeira. A etiqueta trazia a inscrição: Aurora Final, Puri. O mais apavorante: ninguém foi dado como desaparecido nos dias anteriores. O vestido era feito com partes de pessoas diferentes, provavelmente retiradas de cadáveres antigos. O costureiro parecia ter mudado sua técnica, refinando seu trabalho. Isso levou os investigadores a uma nova teoria: ele não pararia até finalizar uma coleção completa. E, para isso, ele precisava das modelos perfeitas. Até hoje, o costureiro de carne jamais foi identificado. Mas em 2022, quase 8 anos após o último caso, uma loja de roupas vintage no centro do Rio recebeu uma encomenda anônima, uma caixa de madeira contendo um vestido, dobrado com perfeição, envolto em papel de seda. O tecido era a pele humana. A peça era impressionante: costuras invisíveis, acabamento preciso e uma etiqueta assinada com sangue seco: exposição final, coleção completa, Puri. Ao lado do vestido, uma carta dizia: obrigado por acompanhar em minha temporada. Agora, descanso. Até a próxima tendência. A peça foi apreendida e mantida em sigilo pelas autoridades, mas uma foto acabou vazando, e a imagem viralizou na Deep Web. Alguns dizem que é apenas lenda. Outros afirmam que ele está apenas esperando. Porque, como todo artista, o costureiro precisa de aplausos. E enquanto houver quem admire sua obra, sempre haverá um novo desfile. Em algum lugar, entre sombras, linhas e carne viva. No coração de Curitiba, um mistério envolvendo um serial killer conhecido como o Maestro do Silêncio vem aterrorizando a região há quase 5 anos. O que torna este caso singular é que suas vítimas são encontradas em cenários que lembram verdadeiros palcos, com corpos posicionados em poses dramáticas, como se fizessem parte de uma sinfonia macabra. Mas o mais assustador é o silêncio absoluto que cerca as cenas. Não há sinais de luta, nem ruídos, e os locais onde os corpos são deixados parecem isolados de qualquer som externo. Os investigadores acreditam que o assassino cria um concerto de morte, onde cada vítima representa uma nota específica numa composição que, segundo eles, está longe de ser aleatória. As câmeras de segurança próximas às cenas nunca capturaram o assassino, mas moradores relatam ouvir sons de instrumentos musicais distantes, especialmente violinos, nas noites em que as mortes ocorrem. As vítimas do Maestro do Silêncio são, em sua maioria, jovens músicos, professores de música ou amantes da arte, encontrados com os dedos cuidadosamente posicionados em acordes impossíveis de serem tocados. Um detalhe macabro: todos os corpos exibem marcas sutis no pescoço, como se tivessem sido estrangulados por um fio invisível. A perícia identificou que o assassino usa um instrumento feito artesanalmente, feito de fios finos de metal, que emite um som quase imperceptível, capaz de induzir um estado de inconsciência rápida. Testemunhas ouvidas relataram que, momentos antes das mortes, ouviram melodias tristes vindas do nada, e algumas até afirmam ter sentido um arrepio que calava o ambiente. Especialistas em música forense foram chamados para tentar decodificar o padrão desses sons, e descobriram que as melodias formam uma escala musical incompleta, mas perfeitamente harmônica. Um código que, segundo eles, pode ser uma espécie de mensagem do assassino. As investigações revelaram que o maestro tem uma obsessão por compositores clássicos, especialmente por Beethoven e Vivaldi. Em várias cenas, pedaços de partituras antigas foram encontrados, dobrados e escondidos em bolsos ou entre as mãos das vítimas. Em uma ocasião, a polícia encontrou uma folha com anotações manuscritas contendo uma frase enigmática: a sinfonia só termina quando a última nota for calada. Essa pista levou os agentes a acreditarem que o assassino se vê como o maestro da morte, que está compondo sua obra-prima definitiva, uma série de assassinatos que, juntos, formam uma melodia fatal. Nenhuma das vítimas tinha ligações entre si, além da música, o que dificultava prever quem seria o próximo alvo.
O assassino parecia escolher suas notas com base em uma partitura própria, desconhecida de todos. Em uma das cenas mais perturbadoras, um grupo de policiais encontrou um piano de cauda aberto, abandonado em um teatro vazio, com a tecla Dó permanentemente pressionada por um fio metálico. Ao redor, estavam dispostos 5 corpos, em poses que formavam uma figura semelhante a uma clave de sol humana. Ninguém conseguiu explicar o motivo daquela montagem, nem o porquê do piano estar ali. A perícia recolheu amostras das marcas nos corpos, que indicavam que o assassino usava uma ferramenta fina e afiada para marcar os dedos, como se escrevesse partituras na pele. A polícia acredita que isso seja uma assinatura, uma marca para o próximo concerto. Além disso, câmeras do teatro registraram, na madrugada do crime, uma sombra fugidia, vestida com capa preta e capuz, que desapareceu ao som de uma última nota de violino, como se fosse um fantasma. O caso ganhou repercussão internacional quando uma compositora italiana, ao visitar o Brasil, afirmou ter recebido uma carta anônima com uma partitura incompleta e um bilhete dizendo: "Complete a sinfonia, ou você será a próxima nota." Essa partitura continha símbolos estranhos que pareciam se ligar ao alfabeto musical, mas com uma codificação desconhecida. A mulher desapareceu dias depois de devolver a carta à polícia brasileira, e seu corpo nunca foi encontrado. Esse fato aumentou a pressão sobre as autoridades para encontrar o maestro do silêncio antes que sua sinfonia mortal fosse concluída. Enquanto isso, músicos amadores e profissionais começaram a relatar episódios de depressão profunda, pesadelos e sensação de que alguém os observava durante as sessões de ensaio. A crença popular passou a afirmar que o maestro pode controlar o som, a mente e até mesmo a vida das pessoas como se fosse uma entidade invisível que habita as notas musicais. Hoje, o caso do maestro do silêncio continua aberto e sem solução. Nenhum suspeito foi identificado, e as pistas são raras e desconexas. Mas as autoridades alertam que o assassino está ativo e pode atacar a qualquer momento, sempre durante noites silenciosas, quando a música parece desaparecer do mundo. Moradores próximos às últimas cenas relatam que, às vezes, durante o silêncio absoluto, é possível ouvir um único violino tocando uma melodia triste e distorcida, que parece implorar por fim. Alguns acreditam que, quando o maestro terminar sua sinfonia, o Brasil testemunhará o concerto final, uma obra tão assustadora que nenhum ouvido humano poderá suportar. E enquanto as notas finais não forem tocadas, o medo permanece porque o silêncio nunca é vazio. Ele é uma canção mortal, composta por um serial killer que acredita ser o próprio regente da morte. Em uma pequena cidade do interior da Bahia, surgiu um caso que rapidamente ganhou o apelido de o colecionador de olhares. Entre 2016 e 2018, 6 vítimas foram encontradas em diferentes regiões, todas com os olhos removidos e substituídos por esferas de vidro pintadas de preto brilhante. O que tornava o caso ainda mais perturbador era o cenário. As vítimas estavam sentadas em cadeiras, posicionadas para observar algo, geralmente olhando para um ponto fixo, como se estivessem presas a um momento congelado. A polícia encontrou, na casa abandonada do principal suspeito, dezenas de potes de vidro com olhos humanos conservados em formol, e bilhetes escritos à mão com frases como "A alma está nos olhos" e "Vejo o que você não quer mostrar". Até hoje, o colecionador nunca foi preso, e suas vítimas continuam sendo um enigma. A investigação revelou que o colecionador era obcecado por fotografia, especialmente por captar expressões faciais. Ele acreditava que os olhos revelavam segredos ocultos, e que ao removê-los e guardá-los, poderia capturar a verdadeira essência das pessoas. Antes de serem assassinadas, as vítimas relatavam encontros estranhos com um homem que se dizia fotógrafo e que prometia eternizar suas verdadeiras emoções. Ninguém imaginava que essas sessões fotográficas terminariam em morte. Um detalhe macabro: algumas fotos de sessões anteriores foram encontradas, onde os olhos das pessoas haviam sido adulterados digitalmente para parecerem vidros escuros, como se o colecionador já planejasse sua assinatura. Essas imagens circulam em fóruns sombrios da internet, despertando curiosidade e terror. Um sobrevivente relatou que conseguiu fugir do colecionador durante uma sessão que acontecia em um galpão abandonado, cheio de câmeras antigas e potes com olhos pendurados nas paredes. Ele contou que o homem falava sobre a importância da visão verdadeira, dizendo que os olhos humanos mentem, mas os olhos capturados mostram a verdade. O sobrevivente disse ter ouvido sons estranhos, como sussurros de várias vozes ao redor, que pareciam vir dos potes. Após a fuga, ele entregou à polícia um vídeo gravado no celular,
onde era possível ver sombras se movendo e olhos brilhando no escuro. Esse vídeo, no entanto, desapareceu do sistema da delegacia dias depois, sem explicação. No auge da investigação, um detetive da equipe desapareceu misteriosamente após relatar que estava muito perto de desvendar a identidade do colecionador. Seu carro foi encontrado abandonado, com várias fotografias espalhadas no banco traseiro, todas mostrando olhos negros, algumas das vítimas ainda vivas e outras em estágios avançados de decomposição. A polícia nunca encontrou o detetive, e uma última mensagem enviada ao chefe da equipe dizia apenas: "Eles estão me observando. Não posso fugir dos olhares." A partir daí, o caso foi cercado de sigilo extremo, e a imprensa perdeu acesso aos detalhes. Temendo pela segurança da população, as autoridades recomendaram cautela e evitar encontros com estranhos que se oferecessem para sessões de fotos não autorizadas. No entanto, relatos continuaram a surgir. Pessoas recebiam convites misteriosos para participar de sessões exclusivas, sempre terminando em desaparecimentos. Em redes sociais, começaram a circular imagens de pessoas com os olhos escurecidos, algumas delas reconhecíveis como vítimas recentes. Especialistas em comportamento criminal afirmam que o colecionador é um manipulador nato, que usa técnicas de persuasão para atrair suas vítimas. Apesar dos esforços, ele nunca foi pego, e pode estar à espreita, esperando a próxima sessão. Hoje, o caso do colecionador de olhares permanece aberto, e muitas das vítimas ainda não foram identificadas. A população vive em alerta constante, com relatos de pessoas que sentem serem observadas mesmo em suas casas. Alguns juram que, em noites escuras, podem ver reflexos de olhos brilhantes nos espelhos ou janelas, sem conseguir explicar a origem. A polícia segue monitorando possíveis pistas, mas o colecionador parece sempre um passo à frente. O medo é que, enquanto ele continuar seu trabalho artístico, novas vítimas apareçam. Porque, para ele, não basta matar, é preciso colecionar a visão da alma e preservar para sempre o olhar do medo. No coração de Manaus, uma série de desaparecimentos chamou a atenção da polícia e da população local. O criminoso ficou conhecido como o Sussurrador, pois suas vítimas relataram, antes de sumirem, que ouviam uma voz baixa e constante ao redor, como se alguém estivesse sussurrando segredos sombrios ao ouvido. As primeiras vítimas eram jovens que costumavam frequentar parques e áreas isoladas da cidade durante a noite. Quando os corpos começaram a aparecer, nenhum sinal de violência externa era visível, mas havia uma marca peculiar no pescoço, um pequeno círculo tatuado, como se fosse um selo. A polícia suspeitava que o assassino usava algum tipo de substância paralisante para impedir que as vítimas reagissem. Mas o mistério ia além. Ninguém conseguia localizar o ponto de origem da voz, que parecia ecoar por toda a cidade, mesmo em locais fechados. As investigações apontaram que o sussurrador agia sempre durante as chuvas intensas, momentos em que o barulho ambiente abafava os sons ao redor e facilitava sua aproximação. Sobreviventes relataram que a voz sussurrava segredos íntimos, medos e até pensamentos pessoais, como se o assassino tivesse acesso profundo à mente deles. Esse detalhe aterrorizava, pois fazia as vítimas se sentirem desnudas, vulneráveis e dominadas antes do ataque. Uma testemunha descreveu que, em uma noite chuvosa, ouviu sua própria voz repetida de forma distorcida, sussurrando suas inseguranças mais profundas. A experiência quase a fez enlouquecer. A polícia tentou gravar as vozes, mas os aparelhos apresentavam interferências e, estranhamente, só captavam ruídos estáticos, como se a presença do sussurrador fosse invisível aos instrumentos tecnológicos. Em um bairro afastado, a polícia encontrou o local que acreditavam ser a base do assassino, uma casa abandonada, isolada, com paredes cobertas por anotações escritas à mão, detalhando perfis psicológicos de cada vítima e teorias sobre medo e controle mental. Pendurados nas paredes, havia pequenos dispositivos, semelhantes a microfones, espalhados estrategicamente, indicando que o sussurrador monitorava suas vítimas mesmo à distância. Entre os papéis, havia um diário com frases como: "O medo é a corda invisível que move as marionetes e cada sussurro é uma chave para abrir a porta do silêncio." A polícia encontrou também gravações parcialmente destruídas, onde uma voz baixa e sibilante recitava palavras desconexas, causando náuseas e vertigens em quem as escutava por muito tempo. O caso ganhou proporção quando uma rádio local recebeu uma gravação anônima com o som de uma voz que sussurrava nomes de pessoas da cidade, misturados a frases ameaçadoras e segredos obscuros.
O programa foi interrompido abruptamente, com os apresentadores visivelmente abalados. Dias depois, uma das pessoas mencionadas na gravação desapareceu sem deixar vestígios. Esse evento fez a polícia suspeitar que o sussurrador tinha um controle maior do que imaginavam, talvez usando a tecnologia como arma psicológica para manipular suas vítimas e a população. Investigações tentaram rastrear a origem da mensagem, mas o arquivo parecia ter sido alterado para apagar quaisquer dados que pudessem levar ao criminoso. Diversos relatos de moradores começaram a surgir, com pessoas afirmando ouvir sussurros vindos de lugares improváveis, das paredes, do interior dos aparelhos eletrônicos, até mesmo de telefones desligados. Esse fenômeno criou um clima de paranoia coletiva. Psicólogos alertaram para o aumento de casos de ansiedade e paranoia em Manaus, e algumas vítimas que conseguiram escapar relataram ataques de pânico e medo constante, como se a presença do assassino estivesse sempre perto, mesmo quando estavam sós. O uso de remédios controlados aumentou drasticamente na região, e algumas pessoas preferiam evitar sair de casa à noite, para não ouvir os sussurros que, segundo elas, o chamavam pelo nome. Até hoje, o sussurrador permanece sem identidade conhecida, e o caso é um dos mais enigmáticos da polícia amazonense. As vítimas desaparecem sem deixar rastros, e as poucas que sobrevivem dizem que o som dos sussurros continua a assombrá-las para sempre. Há teorias que afirmam que o assassino não age sozinho, e que existe uma rede de apoio que manipula a tecnologia e as vozes para manter a população em silêncio e medo. As autoridades recomendam cautela e atenção aos sons estranhos, mas o terror já tomou conta da cidade. Porque quando o sussurro começa, ele não para. Ele invade a mente, controla os pensamentos e, por fim, rouba a vida. E enquanto o sussurrador não for capturado, Manaus vive sob a sombra de um silêncio perturbador e mortal. Em Florianópolis, um caso cruel e inexplicável ainda atormenta moradores e investigadores, o do assassino apelidado de o taxidermista. Suas vítimas, sempre adultos solitários e discretos, eram encontrados mortos em suas próprias casas, mas não da forma como normalmente se imagina. O corpo estava perfeitamente preservado, com a pele tratada e esticada, os olhos de vidro colocados em órbitas vazias, e os membros posicionados como se a pessoa ainda estivesse viva, realizando tarefas cotidianas. Uma mulher foi encontrada sentada à mesa com uma xícara na mão. Um homem estava lendo um livro no sofá, com óculos apoiados no nariz. As cenas pareciam montagens teatrais, e nenhum sinal de invasão ou violência era evidente. Apenas uma carta deixada próxima ao corpo, com a mesma assinatura em todos os casos. Perfeição é estar imortal no momento que você não nota que morreu. A perícia confirmou que as vítimas eram assassinadas com um anestésico potente, seguido por injeções de substâncias conservantes diretamente nas veias, semelhantes às usadas em taxidermia animal. Em seguida, os órgãos eram removidos com precisão cirúrgica e o interior preenchido com material espumoso. A pele era cuidadosamente tratada com produtos químicos, mantida íntegra e maleável. Os olhos, trocados por réplicas de altíssima qualidade, eram colocados com tanto cuidado que apenas um exame atento revelava a alteração. A obsessão do assassino por detalhes indicava conhecimento profundo de técnicas de embalsamamento, mas nenhuma funerária local registrava atividade suspeita. A polícia passou a investigar taxidermistas profissionais, mas todos com fichas limpas. O mais intrigante, os corpos não apresentavam nenhuma rigidez ou aparência grotesca. Pelo contrário, pareciam vivos. Apenas em pausa. A investigação deu um salto quando a polícia encontrou, em uma galeria subterrânea desativada no centro histórico, um museu privado improvisado. 20 manequins de cera, todos representando pessoas mortas, mas que, na verdade, eram moldes perfeitos das vítimas reais do assassino. Havia vitrines com objetos pessoais dos mortos, descrições detalhadas ao estilo de museus, nome, idade, profissão e uma frase escolhida pelo próprio assassino como epitáfio. As luzes eram controladas por temporizadores, e uma música clássica suave preenchia o ambiente. Câmeras de segurança mostravam que alguém visitava o local semanalmente, mas sempre disfarçado e com passos silenciosos. Perto da saída, um espelho trazia a seguinte frase pintada com tinta dourada: asterisco, asterisco, você também será uma obra. Asterisco, asterisco, a cidade entrou em pânico, e o museu foi selado pela polícia. Mas na semana seguinte, outra vítima apareceu. Os padrões do assassino revelaram algo ainda mais inquietante.
Todas as vítimas haviam dado entrevistas ou depoimentos em algum momento da vida afirmando o medo da morte. Alguns em podcasts, outros em reportagens locais ou redes sociais. Era como se o assassino escolhesse aqueles que mais temiam desaparecer para, ironicamente, torná-los eternos. Em um dos casos mais notórios, uma professora de teatro foi encontrada com a expressão facial moldada em um sorriso falso, segurando uma rosa artificial, com o corpo posicionado diante de um palco improvisado em sua casa. A iluminação, som ambiente e cenário estavam montados como se fosse uma apresentação. O assassino encenava a morte como arte. E mais, nunca repetia o cenário. Cada corpo era uma peça única, uma escultura humana, uma galeria de horrores estética e meticulosamente planejada. Enquanto tentavam traçar o perfil psicológico do criminoso, um psicólogo forense apontou uma hipótese assustadora. O assassino poderia ter sido rejeitado em alguma exposição de arte ou expulso de um meio artístico tradicional, desenvolvendo uma obsessão por imortalizar sua arte de maneira forçada. Seus corpos eram telas. Suas vítimas, obras-primas. A teoria ganhou força quando uma galeria de arte local recebeu um envelope anônimo com fotos dos corpos preservados, acompanhadas de uma carta: "Vocês recusaram minha arte. Agora o mundo inteiro a contemplará." A carta foi escrita à mão, com caligrafia elegante, e terminou com a assinatura: "O taxidermista." A mídia nacional deu ampla cobertura, e os moradores passaram a viver em alerta constante. Vários cancelaram entrevistas e lives com medo de serem notados. Ninguém queria ser eternizado. Até hoje, o taxidermista nunca foi identificado. A polícia acredita que ele ainda esteja em atividade, apenas escolhendo suas próximas obras com mais cautela. Há boatos de que uma nova galeria foi aberta em outro estado, em sigilo, e que entre suas instalações há peças humanas reais, disfarçadas de esculturas hiperrealistas. Alguns dizem que ele trabalha em silêncio, disfarçado de curador ou montador de exposições. Outros acreditam que ele morreu, deixando discípulos que continuam seu legado. Seja como for, o terror causado pelo taxidermista permanece vivo. Porque o que ele criou não foi só morte, foi permanência. E enquanto houver alguém com medo de desaparecer, ele terá uma nova tela para moldar, uma nova vítima para preservar, uma nova peça para expor, mesmo que o mundo inteiro nunca perceba. Na cidade de Campinas, interior de São Paulo, surgiu um dos casos mais bizarros já documentados pela polícia brasileira, o do assassino conhecido como o encadernador. Tudo começou com o desaparecimento de uma bibliotecária que, semanas antes, relatava sentir que estava sendo seguida por um homem calado, que passava horas entre as prateleiras sem nunca pegar um livro. Seu corpo foi encontrado dentro de uma biblioteca pública, empalhado e costurado em formato de livro humano, com a pele esticada formando a capa. As pálpebras haviam sido removidas, e em seu lugar costuradas palavras bordadas: prefácio. Dentro do tórax, foi encontrado um manuscrito com 42 páginas, narrando em detalhes a vida da vítima da infância até o momento de sua morte. O mais apavorante, tudo descrito ali era verdadeiro, inclusive pensamentos e segredos que nem mesmo amigos próximos sabiam. A perícia confirmou que o manuscrito havia sido escrito à mão, com caligrafia perfeitamente alinhada, usando tinta vermelha sangue humano. O conteúdo era tão específico que os investigadores começaram a suspeitar que o assassino tinha acesso ao diário pessoal da vítima ou havia invadido sua casa por meses antes de cometer o crime. No entanto, nada foi encontrado. Câmeras de segurança da biblioteca não mostraram nenhum suspeito entrando ou saindo durante o período da morte. Não houve sinais de arrombamento, e o alarme não foi disparado. A polícia concluiu que o assassino conhecia os pontos cegos do sistema de vigilância. Ou pior, trabalhava no local. A partir desse ponto, o caso se transformou em um pesadelo. Um mês depois, um novo corpo apareceu. Outra mulher, encontrada na seção de romances da mesma biblioteca, com o peito aberto em formato de lombada de livro e as costelas simulando uma encadernação. Dentro dela, um novo manuscrito, capítulo 1. Ao todo, 6 corpos foram encontrados ao longo de 2 anos. Todos na mesma biblioteca. Todos transformados em livros. Cada um representava um capítulo, e os manuscritos pareciam fazer parte de uma obra maior, um romance macabro sobre vidas reais que terminavam em morte.
Os títulos escritos com sangue nos manuscritos seguiam uma narrativa: prefácio, capítulo 1, capítulo 2, até capítulo final. A última vítima foi um homem, funcionário da biblioteca, que havia alertado a polícia sobre uma movimentação estranha em noites anteriores. Seu corpo foi encontrado dobrado dentro de uma estante, com a espinha moldada como costura e a pele do rosto transformada em capa dura. A dedicatória do manuscrito dizia: ao leitor fiel que insistiu em folhear a verdade. A obra era assinada com uma sigla, EB, que mais tarde foi associada ao pseudônimo usado por um escritor independente que desapareceu anos antes, após ser rejeitado por editoras locais. A polícia cruzou registros e descobriu que o tal escritor, Elias Barbosa, era conhecido por escrever contos perturbadores e por frequentar obsessivamente bibliotecas públicas. Seu último livro autopublicado falava justamente de um personagem que escrevia pessoas vivas até que elas se tornassem livros completos. A coincidência era absurda demais para ser ignorada. Mas Elias estava desaparecido há quase uma década. A única pista foi um rascunho encontrado na casa abandonada onde morava, com anotações rabiscadas. A história é feita com pele, sangue e silêncio. Eles não quiseram minhas palavras, agora terão meu legado. Jornais locais começaram a especular se Elias teria realmente morrido ou se havia assumido a identidade de seu próprio personagem. A população parou de frequentar bibliotecas. Escolas suspenderam visitas. O medo de virar matéria-prima para um novo capítulo crescia mais rápido do que qualquer investigação. Em uma tentativa desesperada de conter o terror, a biblioteca foi fechada por tempo indeterminado. Mesmo assim, relatos surgiram de pessoas que viam uma figura alta, encapuzada, caminhando entre as prateleiras durante a noite. Guardas juraram ouvir o som de páginas sendo viradas, mesmo com todos os livros recolhidos. Uma gravação de vigilância, a única que escapou dos pontos cegos, mostrava uma silhueta parada em frente a um espelho, carregando algo semelhante a um caderno feito de carne. Ela escreve, pausa, ergue a cabeça e sorri. A fita foi arquivada sob sigilo. A última mensagem deixada pelo encadernador apareceu como uma página solta, pendurada na porta principal da biblioteca, dias após o fechamento. Escrito à mão, lia-se: prólogo encerrado. Que comecem os volumes seguintes. Hoje, o encadernador permanece como uma lenda viva em Campinas, mas muitos acreditam que ele continua atuando, apenas em silêncio. Alguns bibliotecários relataram um sumiço inexplicável de frequentadores assíduos, sempre acompanhados por páginas arrancadas dos livros em que estavam lendo. Teóricos afirmam que o assassino busca agora construir uma verdadeira enciclopédia humana, onde cada vítima representa um gênero literário: romance, terror, drama, tragédia. Há inclusive quem diga que o encadernador já tenha migrado para outras cidades, adaptando suas obras a novas bibliotecas, novos estilos, novas vítimas. E enquanto suas palavras não forem publicadas por completo, ele continuará escrevendo. Porque, para ele, ninguém morre de verdade, todos viram parte de uma história maior. Uma que não pode ser lida, apenas sentida na pele. Em Teresina, no Piauí, um caso aterrorizante chamou a atenção das autoridades e mergulhou a cidade em medo e silêncio. O assassino ficou conhecido como Relojoeiro, e seus crimes ficaram marcados por uma peculiaridade impossível de ignorar. Todas as vítimas eram encontradas com relógios cravados no peito, substituindo o coração. Os ponteiros estavam sempre parados em horários diferentes, e dentro dos mecanismos havia pedaços de ossos humanos moídos, como se fossem engrenagens. A primeira vítima foi um rapaz de 28 anos, técnico em manutenção de eletrodomésticos, encontrado sentado na sala de casa, com os olhos costurados e um relógio de pulso afundado no tórax. A polícia achou que fosse um crime isolado, até que o segundo corpo apareceu 3 dias depois, uma professora aposentada, com um antigo relógio de parede onde antes havia o coração. O mesmo padrão. A mesma precisão cirúrgica. A perícia forense indicou que os corpos haviam sido abertos com ferramentas extremamente delicadas, similares às usadas por relojoeiros antigos. Não havia traços de luta ou resistência, o que sugeria que as vítimas eram sedadas antes do procedimento. O mais intrigante era a escolha dos relógios. Cada peça era compatível com o estilo de vida da vítima. O técnico tinha um relógio digital moderno, enquanto a professora carregava um modelo rústico, de madeira, semelhante aos usados no século XIX. No interior de cada relógio,
Além dos fragmentos ósseos, havia uma pequena etiqueta com datas e frases como hora de partir ou fim do tempo. Essas assinaturas se repetiram em todos os crimes subsequentes, e os relógios nunca marcavam o mesmo horário, como se cada assassinato fosse parte de uma engrenagem maior, onde cada morte se encaixava perfeitamente no mecanismo sombrio. As investigações começaram a traçar um padrão e perceberam que todas as vítimas haviam participado de processos judiciais ligados à venda de terrenos antigos, muitos dos quais, curiosamente, estavam situados em regiões que no passado abrigaram relojoarias. Um dos investigadores encontrou nos arquivos históricos da cidade o nome de uma antiga relojoaria de renome chamada Tempo e Sangue, que havia sido incendiada em 1984, após a suspeita de práticas ilegais e desaparecimentos de funcionários. O dono, um homem chamado Dário Navarro, foi dado como morto no incêndio, mas nunca houve corpo. A partir daí, a polícia passou a considerar a hipótese de que o assassino estivesse ligado àquele passado sombrio, talvez até fosse alguém da própria família Navarro, disposto a se vingar daqueles que, de alguma forma, lucraram com o fechamento do negócio da família. O terror aumentou quando a polícia encontrou, escondida dentro de uma antiga oficina de conserto de relógios, uma sala secreta decorada com centenas de mostradores de relógios sem ponteiros. No centro da sala, uma mesa de mármore onde estavam dispostos instrumentos cirúrgicos e potes com ossos triturados, etiquetados com datas específicas. Um mural apresentava os rostos das vítimas conhecidas, todos ligados por fios vermelhos, como se fossem parte de uma contagem regressiva. Um relógio de pêndulo, gigantesco, marcava a hora 0 e havia uma anotação escrita à mão abaixo dele: quando o tempo parar, todos verão a verdade. Na sala também havia um diário parcialmente queimado com as palavras: meu pai queria imortalizar o tempo. Eles o destruíram. Agora o tempo cobra. A caligrafia batia com registros antigos da família Navarro. O relojoeiro não era um monstro qualquer. Era o herdeiro de uma obsessão que ultrapassava gerações. Medidores de tempo para prever catástrofes. O corpo da jornalista foi encontrado semanas depois, com um relógio embutido na coluna vertebral, marcando 11h59. Dentro de sua boca, uma engrenagem banhada em ouro. Ela se tornou a primeira vítima fora da cidade, e isso indicava uma possível expansão da atuação do assassino. A polícia entrou em estado de alerta máximo. Atualmente, o relojoeiro nunca foi pego, e a investigação permanece aberta. Os assassinatos cessaram, mas muitos acreditam que isso faz parte do plano. Que ele aguarda um momento exato para concluir sua obra. Conspirações afirmam que, quando todos os relógios marcados em seus crimes forem sincronizados, uma nova tragédia acontecerá, uma espécie de fim do tempo simbólico. A galeria subterrânea onde a sala secreta foi encontrada está lacrada, mas alguns agentes dizem ouvir, à distância, o som de engrenagens girando. E enquanto o mistério permanece sem solução, o medo é claro, que cada segundo a mais possa ser, na verdade, o último de alguém. Porque para o relojoeiro, o tempo não é medido em minutos ou horas, mas em vidas. E cada vida tirada é apenas mais uma peça em seu relógio final.